Vamos lá. Paz do Senhor mais uma vez aos irmãos. Estejamos, por gentileza, de pé para fazermos a nossa oração, iniciarmos a nossa aula dessa noite. Primeira aula do 12º livro, a saber, Pentateuco. Agora vamos começar a falar do Antigo Testamento. Primeiro, vamos orar. Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome. Somos gratos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença para aprendermos mais da Tua palavra. Te louvo pela vida de cada irmão que já está aqui conosco e peço que o Senhor nos ajude e nos oriente em mais esta aula, nessa nova etapa que hoje passaremos, ó Deus, a estudar. O livro ou os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, nos orienta, nos instrui, nos ensina. Seja o nosso professor, o nosso orientador, abra o nosso entendimento, possamos sair daqui mais conhecedores da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você que já pegou o seu livro, como é de praxe, abra na página de número 3, que é o sumário, para que tenhamos aqui já a visão panorâmica do que passaremos a estudar a partir de agora. O assunto é o Pentateuco, então, naturalmente, estudaremos, além da introdução ao Pentateuco, veremos de forma analítica, sintética, bem objetiva, cada um dos 5 livros que compõem o Pentateuco, a saber, o Gênesis, o Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Ao final eu coloquei um extra para nós estudarmos um pouco mais sobre o tabernáculo, a habitação que Deus ordenou que fosse feita para si no deserto, quando o povo estava indo em direção à terra da promessa. Então estudaremos isso este assunto, a partir deste momento. Na introdução, na página 4, temos aí, como versículo base para iniciarmos, o livro ou a Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 10, o versículo de número 4, que está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O Pentateuco, nome que se dá aos 5 primeiros livros da Bíblia, geralmente chamados de a lei. Pentateuco é uma palavra de origem grega, que significa penta, 5, e teuxto, volume, livro ou tomo. Assim temos seu significado livro em 5 volumes, em 5 tomos. O nome se originou com a famosa tradução do Antigo Testamento chamada Septuaginta, feita do hebraico para o grego no 3º século a.C. Os judeus chamam-no, esses 5 primeiros livros, de Torá, que significa lei, sendo esta a obra o código legislativo de toda nação. Antes de prosseguir, vamos olhar aqui alguns slides. Vamos dar uma olhada aqui em alguns. Está aí, o Pentateuco. Essa palavra, como já dissemos, ela é uma palavra grega. O grego é a língua do Novo Testamento. Porém, existe uma versão do Antigo Testamento que fora traduzida do hebraico para o grego, que é chamada Septuaginta. Tem esse nome, especula-se, e 72 hebreus fizeram a tradução de todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego,
e isso se deu em 70 dias. Então 72 tradutores, 70 dias, daí vem este nome, Septua, é do 70, Septuaginta, é a tradução dos 70, ou em 70 dias. E, naturalmente, como traduziu-se o Antigo Testamento do hebraico para o grego, então esta expressão hebraica, que é usada para se referir aos 5 primeiros livros, Torá, que significa lei, em grego eles preferiram chamar estes livros de o Pentateuco, os 5 volumes, os 5 primeiros livros, né, os 5 primeiros tomos. Na verdade, a gente vai ver, estudando o Pentateuco, que a base de toda a Bíblia, de toda a teologia, de toda a revelação de Deus, de todo o relacionamento entre Deus e o homem, enfim, a base está justamente aqui no Pentateuco. Todo o desdobramento bíblico que nós vamos ver na sequência, e estudá-lo, é claro, é o reflexo desta base, que é a lei, a Torá, o Pentateuco. Como assim? Por exemplo, nós temos lá o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, e vai contar a saga, a Odisseia da nação, a história de Israel, seus altos e baixos, seus declínios, seus apogeus, suas vitórias, suas derrotas, suas lutas para conquistar a terra, sua luta para se manter dentro da terra, sua luta depois de deportado da terra para retornar à terra. Mas tudo isso que a gente está falando, entrar na terra, ficar na terra, voltar para a terra, tudo isso é o reflexo da condição espiritual do povo. E quando eu falo da condição espiritual, nós vamos medir a condição espiritual do povo de Israel. O termômetro é como eles respondem ao Pentateuco, como eles respondem à lei, como eles respondem à Torá. Se estão em obediência, bênção. Se estão em desobediência, a maldição vem sobre eles. Se estão em obediência, a mão de Deus os protege. Se estão em desobediência, a mão de Deus é contra eles. Se estão em obediência, a Torá, a lei, o reino, o governo, o rei é bem sucedido. Se está em desobediência, aquele rei, aquele reino, aquele período de governo é mal sucedido. Então toda a relação entre Deus, o seu povo, as nações, está baseada no relacionamento do povo para com a lei de Deus, nos livros históricos. E os livros proféticos? Ora, os profetas se levantaram justamente para chamar o povo ao retorno. Retorno a quê? Retorno à obediência à lei de Deus. Então cada profeta só existe, ou só tem razão de ser, do seu exercício ministerial, porque o povo estava em desobediência à lei, à Torá. Então Deus levantava o profeta para chamar o povo de volta. Se o povo está bem, não há necessidade do profeta. Se o povo está mal, Deus levanta o profeta. Então os livros proféticos vão nos mostrar justamente os profetas sendo boca, sendo voz de Deus, para chamarem o povo a retornarem à comunhão com a lei de Deus. Então você vai observar todo o desenrolar da Bíblia, ela baseia-se no Pentateuco, na Torá, na lei de Deus. Por isso é importantíssimo estudarmos o Pentateuco, não negligenciarmos, não olharmos para a lei, para o Pentateuco com certo preconceito, como se fosse uma revelação ultrapassada, arcaica, né, de Deus para com o povo lá. Não, a gente está vivendo um outro momento, uma outra dispensação, uma nova aliança. Mas para entendermos a nova aliança, o nosso momento, o nosso relacionamento com Deus hoje, nessa dispensação, nós não podemos negligenciar a base, o fundamento, o início, os primórdios. Então eis aí uma das razões, deixa eu continuar aqui nos slides, para nós nos atentarmos para o estudo do Pentateuco. Vamos seguir aqui, está aí, introdução. Uma pergunta interessante: onde foi escrito o
Pentateuco. Vamos remontar aqui. Isso aqui é a hermenêutica já sendo colocada em prática, que estudamos no livro anterior. A gente vai entender o Pentateuco, mas a gente precisa entender a mente do escritor, o local da escrita, o contexto histórico em que foi escrito, para nós entendermos o que foi escrito, o que está escrito. Precisamos primeiro remontar todos esses pormenores. E eu vou começar por aqui, local, onde foi escrito o Pentateuco. Então, dando uma lembrança aí nas nossas aulas de geografia bíblica, aí está aquela região do Oriente Médio, aqui o extremo norte da África, o Egito, aqui a região do deserto de Sinai, e aqui já entrando na Eretz Israel, a terra de Israel. Sempre tendo aqui como referência o Mar Morto, não dá para ver muito bem, mas está aqui o Rio Jordão e aqui está o Mar da Galileia. Pentateuco ele foi escrito no deserto do Sinai. No deserto do Sinai. É o local da escrita do Pentateuco. Observe, estou falando da escrita, não estou dizendo ainda de todos os acontecimentos. Não estou falando aqui dos acontecimentos. A gente vai ver onde aconteceu, uma coisa, outra. Estamos observando, a princípio, onde foi escrito. Porque se eu perguntar por quem foi escrito, vocês sabem. Por quem? Por quem? Moisés. Moisés escreveu Pentateuco. Algumas perguntas sempre são levantadas, são pertinentes. Como, por exemplo, Moisés escreveu o Gênesis, mas a história dele começa no Êxodo. Como é que ele teve conhecimento do que aconteceu em dezenas, centenas e até milhares de anos antes do seu próprio nascimento, para que depois ele viesse a registrar, e alguns casos, o livro do Gênesis, estamos falando, com riquezas de detalhes. Como é que ele teve conhecimento desses fatos que ele registrou? A gente vai pensar sobre isso, a gente vai refletir. Primeiro estamos vendo o local da escrita, no deserto do Sinai. Deserto do Sinai. Aqui um outro mapa, mas é o mesmo local, deserto do Sinai. Então olha aí uma imagem do deserto. Deixa eu continuar avançando. Monte Horebe, Monte Sinai, a região em que Moisés esteve com Deus, por alguns dias a sós com Deus, a sós com Deus. Por duas ocasiões, em períodos ininterruptos de 40 dias. Ele ficou 40 dias, desceu e depois ficou novamente 40 dias no monte, lá no deserto do Sinai, no Monte Sinai ou Monte Horebe, é o mesmo local. Do deserto do Sinai, portanto, procedem os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está aqui, ó. Agora estou mostrando os acontecimentos. Por enquanto, vamos deixar o Gênesis de lado. Por enquanto, vamos deixar o Gênesis de lado, porque ele é literalmente um caso à parte dentro do Pentateuco. Porque o Gênesis, por que eu digo que ele é um caso à parte? Ele abarca um período de milhares de anos, de forma resumida, em 50 capítulos. E ali engloba milhares de anos. E quando a gente fala do restante do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente já fala de um período muito menor. Posso dizer aqui o período de vida de Moisés. Qual foi o tempo de vida de Moisés? Quantos anos viveu Moisés? 120 anos. Então, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, está nesse intervalo de 120 anos. E Moisés está dentro de todo ele. Mas o Gênesis, aí você tem intervalos muito maiores, outros eventos em que Moisés não estava presente. Então o Êxodo começa aqui, na terra de Gósen, onde o povo de Israel foi
convidado a entrar, foi convidado pelo faraó, na época, governador era José, estamos falando do final do Gênesis, governador era José, ele vai buscar a família e ele traz aproximadamente 7 dezenas de pessoas e eles vão habitar na terra de Gósen. Aqui eles se multiplicam, faraó que conhecia José morre, outro sucede no reino, que não conhecia sua fama, o povo de Israel cresce de forma avassaladora, e então o faraó do Êxodo, ele resolve oprimir o povo hebreu, a nação de Israel. Eles estão aqui. Depois eles vão começar a peregrinação, atravessam o Mar Vermelho, peregrinam até o Monte Sinai, a península do Sinai lá embaixo. Lá no Sinai, parados, a gente já estudou, vamos voltar a estudar isso aqui, a gente vai voltar a falar desses detalhes, mas a gente já falou que eles ficaram parados aqui aproximadamente 14 meses, 11 meses parados aqui no pé do Monte Sinai. Parados aqui no pé do Monte Sinai, aqui Deus deu a Moisés toda a lei cerimonial, a lei referente ao sacerdócio, a lei referente ao culto, às festas. Tudo isso está escrito em qual livro? Levítico. Depois a peregrinação recomeça. Depois de tanto tempo parado, o povo vai voltar a peregrinar. Há um censo, uma contagem do povo, tribo por tribo. É aquela contagem da origem ao nome do livro, Números, por conta da contagem, dos números, né, da aritmética ali, muitos números. Então, depois da contagem, o censo, o povo começa a marchar em direção à terra prometida, que está aqui, ó. O povo começa a marchar. Depois tem aquele relatório negativo dos espias. Então Deus faz com que o povo não avance, mas ao contrário retroceda, fique peregrinando até completar-se os 40 anos, morrer toda aquela geração. Depois então a nova geração nasce, cresce. Então Deus vai agora com essa nova geração dar sequência às suas promessas. Eles vão continuar a peregrinação, vão passar aqui por baixo do Mar Morto, vão entrar aqui na terra dos Moabitas, no território, vão atravessar, rodear o território dos Edomitas, que são povo formado pelo irmão de Jacó, Esaú, e vão chegar aqui às margens do rio Jordão. Aqui está o livro de Deuteronômio. Aqui eles acampam e Moisés vai então entregar a segunda lei. Não é uma segunda lei, na verdade é a repetição da lei. O livro de Deuteronômio é uma repetição da lei que Deus entregou a Moisés e ele entregou à nação. Parados ali, o Deuteronômio é uma mensagem, é um sermão cumprido, que Moisés está pregando para a nação, para relembrá-los da lei, do compromisso com a lei, falando inclusive que a nação pereceu no deserto pelo seu descompromisso com a lei. Deus está dando uma nova oportunidade àquela nova geração. Então é um sermão aqui às margens, podemos dizer, do Rio Jordão, a repetição da lei. E fica até óbvio a resposta da pergunta que eu vos farei: por que da necessidade do Deuteronômio? Ou seja, por que foi necessário repetir a lei? Porque a geração que recebeu a lei morreu. Agora é uma nova geração. Para eles não dizerem depois que são ignorantes, não sabiam, não foram avisados, então a lei vai ser repetida oralmente para eles. E depois que conclui-se a repetição da lei, Moisés sobe o Monte Nebo e o que acontece? Ele morre. Aí depois nós vamos ter os livros históricos. Aí vai começar Josué, vai assumir a liderança do povo, vai atravessar o Jordão, aí já é assunto do próximo livro. Mas já falei para vocês aqui o Pentateuco. Amém? Vamos orar, a aula está encerrada. Aliás, nem a aula, né? Encerrei aqui, já foi o livro todo. Semana que vem eu já trago o próximo e vamos seguir.
Então aqui o resumo do Pentateuco é isso aí. A gente entender os locais, os momentos, a gente vai ver agora, claro, aí os detalhes. Então vamos a eles. Os judeus chamam-no de Torá, ou como já dissemos, lei, sendo essa obra o código legislativo de toda a nação. Já falamos sobre isso também. Importante, a Torá corresponde apenas aos 5 primeiros livros da Bíblia. Torá, quando eu falo Torá, não estou falando da Bíblia. Uma expressão hebraica, eu quero usar a expressão hebraica, a Torá, eu não estou me referindo à Bíblia hebraica. Não estou me referindo ao Antigo Testamento. Quando eu uso o termo Torá, estou me referindo apenas aos 5 primeiros livros da Bíblia, os quais nós chamamos de Pentateuco. Torá, portanto, são apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo o Antigo Testamento é chamado pelos judeus por este nome aqui, ó, Tanakh. Tanakh. Observe que eu dei destaque em letras maiúsculas e uma cor diferenciada, a letra T, a letra N e a letra K. Até porque no hebraico antigo não havia o uso das vogais. Elas são acrescentadas depois para facilitar a pronúncia, para facilitar a comunicação. Mas no hebraico antigo nem existiam as vogais, elas são acrescidas depois. Então TNK são que vai formar esta expressão Tanakh. Por que que eu destaquei o T, o N e o K? Vocês vão descobrir agora, porque isso daqui é uma espécie de acróstico. O que que é isso? Peguei a inicial de cada um dos grupos de livros. T é a Torá, que é a lei. O N é dos Neviim, profetas. E o Ketuvim são os escritos. A Bíblia hebraica é dividida dessa maneira. A nossa Bíblia tem profetas maiores, profetas menores, livros históricos, livros poéticos, Pentateuco. Não, a Bíblia hebraica é a Torá, para nós é o Pentateuco, os profetas Neviim, lembrando que hebraico sempre que há essa terminação aqui, IM é uma terminação hebraica de plural. Para nós aqui a gente coloca o S, IS, IES, enfim, tem aquelas regrinhas. Aí dá a conotação plural. Lá em hebraico é usar o IM no final, aí é plural. Então, Nevi é profeta, Neviim, profetas, Ketuv, livro ou escrito, Ketuvim, os escritos. E por aí vai, Correm é sacerdote, Kohanim, sacerdote, sempre assim. Então aqui está, TNK, Tanakh, lei, profetas e escritos. Aqui está a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, como é utilizado pelo povo judeu. O Novo Testamento já é outra história, é a Brit Hadashah, a Nova Aliança, mas aqui a gente vai tratar primeiro com a questão veterotestamentária. Pois bem, estes 5 livros têm um lugar peculiar na estrutura da Bíblia e uma ordem que inegavelmente é a ordem da experiência do povo de Deus em todas as dispensações. Isso aí está no seu livro, isso daí que eu estou lendo aqui. Só que eu estou lendo por aqui porque agora eu vou explicar, também até aqui está no livro, mas eu vou destrinchar um pouquinho mais. O que é uma dispensação? A partir de agora a gente vai começar a entrar aí em outros... Eu falei para vocês, agora a gente vai entrar na Bíblia e pegar muitos detalhes importantes para a interpretação bíblica, para a nossa interpretação dos textos bíblicos, entender mais profundamente a Bíblia. O que é uma dispensação? O que vem a ser uma dispensação? Dispensação vem do grego oikonomia, oikos e nomia, oikonomia. Do ponto de vista humano, as etimologias da palavra oikonomia são administração, gerência, ação de administrar, governo, direção de uma casa.
Até porque oikos é casa, nomia são leis, diretrizes, regras. Regras para administrar, gerenciar uma casa. Quando a gente fala de economia, fazer economia não tem a ver apenas com finanças, também, mas todos os outros recursos que são administráveis, riquezas, enfim, economia, oikonomia. Mas o que isso tem a ver aqui com a questão teológica? Do ponto de vista divino, dispensação, oikonomia, é um período de tempo criado por Deus para comunicação, relacionamento, criatura-criador. Por isso nós temos as dispensações. São períodos de tempo estabelecidos por Deus para esta relação, este relacionamento, esta comunicação, criatura-criador e vice-versa. Segundo o doutor Scofield, existe uma Bíblia, inclusive, Bíblia anotada de Scofield, muito boa, e tem um livreto bom, muito bom também, pequeno, de Scofield, que fala sobre as dispensações bíblicas. Segundo ele, uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, quando eu falo a dispensação da lei, a dispensação da graça, a dispensação do milênio, etc., etc., o que significa essa dispensação, este período dispensacional? É um período de tempo que Deus estabeleceu para que o homem seja posto sob teste, sob prova, está sendo testado, observado, provado, se este vai obedecer ou não uma revelação recebida de Deus. A gente vai ver cada um com detalhe, cada dispensação, e você vai entender aqui na prática como isso funciona. Mas isto é uma dispensação, está aqui o conceito. Ele está aí também no seu material, tá? Esse conceito está aí. Toda dispensação, obviamente, já que é um período de tempo em que o homem é provado concernente a uma revelação, então ele precisa começar, o start da dispensação é a revelação que Deus entrega. Essa revelação, ela sempre vem acompanhada de responsabilidade. Quando Deus te dá uma revelação, você recebe também uma responsabilidade. Ninguém recebe revelação para poder ficar orgulhoso, vaidoso. Deus me revelou. A revelação, ela vem acompanhada de responsabilidade. Se Deus te entregou uma revelação, você recebeu de Deus uma responsabilidade. E aí agora, o que é que você vai fazer com esta revelação? Por isso que eu não aconselho, isso aqui não se trata de, vamos dizer, covardia espiritual, ou de querer viver na mesmice, não se trata disso, já vou antecipar. Mas, voltando ao que estava dizendo, eu não aconselho a que se busque novas revelações, se você ainda não foi aprovado naquela revelação que já recebeu. Vou repetir, eu não aconselho a que se busque novas revelações, se você ainda não foi aprovado na revelação que já recebeu. Porque senão você vai estar acumulando responsabilidades e não está dando conta das que já tem. Ou seja, você pode estar acumulando juízo. Então, vamos por parte. Uma revelação, que é uma responsabilidade, e cada dispensação termina com uma sentença, uma punição. Por quê? Porque o homem foi mau na sua responsabilidade. Não reagiu bem a revelação que recebeu de Deus, foi reprovado e por isso foi punido. E em virtude disso, uma nova dispensação precisou ser iniciada. A gente vai ver, volto a dizer, na prática como isso funciona. Vamos lá. Lembrando aqui de cada uma das dispensações. Os escritos da Bíblia Sagrada encontram-se literalmente dentro de 7 dispensações. Olha, você vai encontrar livros que vão falar de 9. Você vai encontrar livros que vão falar de 9. Eu até entendo esse ponto de vista das 9.
mas não concordo muito não. Entendo, mas não concordo muito não. Então, eu só vou dizer as duas que não estão aqui. A gente vai falar das 7, eu vou lhe dizer as duas, e depois até te explicaria, se tivermos tempo, o porquê que eu não concordo com essas duas incluídas dentro desse período dispensacional. Primeiro, eles chamam de dispensação angelical. Um período de tempo que Deus deu uma revelação, só que não foi aos homens, foi aos anjos. E houve uma falha, houve um erro, houve uma queda, houve uma transgressão da revelação, nós sabemos. Lúcifer pecou, pôs fim àquela dispensação angelical. Isso não tem a ver com homens, tem a ver com anjos. E aí então começaria aquela que para estes que acreditam que a angelical é uma dispensação, começaria então o que para eles é a segunda, mas o que para mim, para nós, para a maioria é a primeira. Eu vou falar a sequência, depois no final eu falo qual é a nona para eles. Já estou aqui apresentando a angelical, eu não considero uma dispensação, porque não tem a ver com homens, tem a ver com anjo. Depois então vamos à sequência nossa aqui. Primeira dispensação, qual é o nome? Dispensação da... Para frente, né? Para trás não. Vai da criação de Adão ao pecado do mesmo. Esse período de tempo em que o homem é provado com relação a uma revelação recebida de Deus. Começa na criação, a inocência. E a inocência acaba no pecado. E a dispensação, portanto, ali se encerra. Falar um pouquinho sobre ela. O homem foi colocado num ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido da consequência da desobediência. A mulher caiu pelo orgulho, o homem deliberadamente, conforme está registrado lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. A revelação de Deus ali era: coma de todo o fruto de todas as árvores. A ordem de Deus era cuidar da terra, cultivar, enfim, ser o gerente de Deus no mundo, o representante legítimo. Mas tinha uma observação: um fruto de uma árvore não deveria ser comido. A árvore do conhecimento do bem e do mal, este fruto, e Deus alerta, porque no dia que dela comerdes, certamente, pronto, e Deus deixou agora o homem livre no jardim, no paraíso, no planeta, com esta ordem, com esta revelação: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrereis. Só que você e eu sabemos o desfecho dessa história. O homem transgride, o homem quebra a lei de Deus, come do fruto proibido e a dispensação, portanto, da inocência se encerra. Seguindo-se a ela, aqui coloquei um detalhe que a gente vai ver daqui a pouquinho também, Deus restaurou as criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e expulsão. Está lá em Gênesis 3, 24. Aí começa então a segunda dispensação, que é a da consciência. O homem agora tem consciência do certo, do errado, do pecado, inclusive da sua própria nudez. Há um transtorno no mundo físico, na humanidade, na relação criatura-criador, criatura-criatura, criatura-criação. Há um transtorno provocado pelo pecado. Então o pecado trouxe este cataclisma. A dispensação é encerrada e uma nova dispensação tem início, a da consciência. O homem agora vai ser guiado pela sua consciência. Ele tem consciência do que é certo, do que é errado. Ele vai fazer a livre escolha de fazer, obedecer ou desobedecer. Ele vai ter o tribunal de Deus dentro dele. Isto é a consciência, o tribunal de Deus dentro de cada um de nós, nos orientando no que devemos ou não fazer. Todos temos a consciência. Esta
é sufocada quando dá prática recorrente do pecado. O pecado, ele tem esta capacidade de cauterizar a consciência. Mas uma vez que a pessoa não vive na prática recorrente do pecado, a consciência dela está funcionando perfeitamente para ser este tribunal de Deus dentro de si. Então, temos aí o início da segunda dispensação, da consciência. Começa com a entrada do pecado. Quando o pecado entra e o homem é expulso do Éden, então começa a dispensação da consciência. Mas o que essa dispensação da consciência ela leva? A gente vai ver no capítulo 6 do Gênesis, a gente vai estudar, tá, os detalhes. Estou te mostrando dentro aqui do período dispensacional Pentateuco. A gente vai estudar, porque a gente está falando de 7 dispensações, das quais 5 estão dentro do Pentateuco, 4 no Gênesis. Depois nós temos a 5ª, que é a da lei, no Êxodo e o período Pentateuco, todo o Antigo Testamento, para depois termos a graça e o milênio ainda está por vir. Então a gente precisa entender também a questão dispensacional, estudando o Pentateuco, porque está ali. O dilúvio, ele é a sentença, o juízo de Deus, porque na dispensação da consciência, os pecados do homem se multiplicaram de tal maneira ao ponto de Deus ter pesado no coração o fato de ter criado a humanidade. Pesou-lhe no coração. Deus sentiu-se pesaroso com relação à sua criatura, a chamada coroa da criação homem. O texto de Gênesis capítulo 6 vai falar que todos os pensamentos e intenções do coração do homem era só má continuamente. Por isso, então, vai ter fim essa dispensação. Como os pecados se multiplicaram, a consciência se cauterizou, não dá mais para continuar com a dispensação da consciência. Então Deus põe fim com um juízo, que é o dilúvio. Mas no dilúvio escapa uma família, que é a de Noé. E Deus entrega a Noé a responsabilidade do governo. Por isso nós temos aí a dispensação do governo humano. Começa com a saída de Noé da arca, e esta dispensação vai até o capítulo 12 do Gênesis, na chamada de Abraão. Então o homem agora vai exercer o governo, está com a responsabilidade. Porém, quando essa responsabilidade é passada para o homem começa assim, vai descer e querer crescer a ponto de ser até mais do que Deus. E o ápice dessa vaidade humana está revelada no capítulo 11 do Gênesis. Que episódio nós temos no capítulo 11 do Gênesis que manifesta esta vaidade humana de querer viver colocando Deus para fora da sua vida? A Torre de Babel. A Torre de Babel. Nimrod, querendo construir uma torre, uma cidade que fosse até o céu. Ou seja, se há pouco tempo eles foram castigados por causa do pecado, e o castigo foi o dilúvio, eles querem construir uma cidade que esteja para além do juízo de Deus, na mentalidade deles. Uma torre que vá lá no céu, e aí o juízo de Deus não nos alcança. Só que Deus, quando você está querendo se proteger de Deus na direita, ele vem pela esquerda. Se você protege a esquerda, ele vem pela direita. Se você protege a frente, ele vem por trás. Protege atrás, ele vem pela frente. O homem está querendo proteger em cima, Deus confundiu lá embaixo. Está querendo, não, vamos até lá em cima, o juízo não pega a gente lá. Deus está confundindo lá embaixo, na base da torre. Aquela pirâmide, né? Uma torre. Então o juízo. Qual foi o juízo de Deus ali em Babel? Confusão das línguas. Então se encerra essa dispensação. E aí temos a chamada de Abraão, no capítulo de número 12. Com a chamada de Abraão, inicia-se a 4ª dispensação. Quem sabe o nome dela? Dispensação? Quem sabe ler o nome dela? Aí tá bom, ler vocês sabem. Isso aí vai da chamada de Abraão até a promulgação da lei mosaica no Monte Sinai, Horebe. Na dispensação patriarcal, Deus entregou a terra para Abraão, para Isaac, para Jacó. Os patriarcas deveriam ficar ali na terra e dali irradiar a luz de Deus, a palavra, a essência de Deus, o caráter de Deus.
Mas o povo sai dali e levados, convidados por Faraó, como disse, eles vão para o Egito. E gostam do Egito. Porque o Egito, quando nos convida, ele abre as portas, ele apresenta o que tem de melhor. Levou o povo lá para a terra de Gósen. Escolha o melhor da terra. Essa aqui está boa, é de vocês. Está bom para vocês aqui no Egito? Não, não está bom não, está ótimo. Está maravilhoso. Então isso aqui tudo é de vocês. O tempo passa, o Egito está muito bom, está tudo muito gostoso. E o mesmo Egito que abriu as portas e convidou para entrar, é aquele que depois fecha as portas e transforma em escravo. Eu quero sair. Não, agora não, aqui é só entra, não sai. O Egito é assim, aqui você entra, você é bem-vindo, pode chegar. No período de carnaval, então, aqui as portas escancaram. Até, deixa eu abrir um parêntese aqui, não tem nada contra baiano não, só a favor. Só a favor, hein? Só a favor. De todo o meu coração. Mas aí outro dia, esse período de carnaval, aí teve um colega meu que falou: rapaz, eu vou pregar, não vou falar também a cidade, não, a determinada cidade da Bahia, que tem um carnaval desses aí. Que tiro foi esse? Desses aí, terrível. Aí ele falou: rapaz, toda vez eu vou pregar lá depois do carnaval, eu faço o apelo, é aquela monte de gente voltando para Jesus. Mas que mistério é esse? Aí o pastor falou: não, é que eles desviam sempre uma semana antes do carnaval e voltam uma semana depois. Depois do carnaval é sempre esse avivamento aqui. O pregador deita e rola depois do carnaval, lança a rede e vem todo mundo. Mas esse todo mundo que vem é que desviou uma semana antes do carnaval. Aí depois volta tudinho. Então, o carnaval, o Egito abre as portas, e tem gente que vai. É isso aqui, tudo é bonito, tudo é belo e tal. Mas depois tranca as portas e escraviza. Tem gente que saiu no carnaval do ano passado, retrasado, anterior, do carnaval de 10 anos atrás, e não conseguiu sair de lá até hoje. Você sabia disso? Foi dar um passeio lá no Egito, tem 10 carnavais, e até hoje não conseguiu voltar para cá. É assim que é o Egito. Então, como eles foram e não retornaram, ficaram escravos lá, Deus vai levantar Moisés para libertá-los. E quando da libertação, o pit stop, a parada no Sinai, e nessa parada no Sinai, Deus entrega a eles o quê? A lei. Então nós teremos, claro, a quinta dispensação, que é a da lei, que começa justamente ali, na entrega da lei, no Sinai, no Horebe, e ela vai até onde? Até o Calvário, até a cruz, até o derramar do sangue de Jesus no nosso lugar. E aí estamos vivendo esta dispensação, a chamada da graça, ou dispensação do Espírito Santo, ou dispensação da igreja, tanto faz o nome. Você vai encontrar nas literaturas esses termos: dispensação da igreja, dispensação do Espírito, dispensação da graça. Vai do Calvário até o arrebatamento. No arrebatamento da igreja encerra essa dispensação. E aí depois do período tribulacional teremos a última dispensação, que é a do milênio. Dispensação do milênio. E aí, como eu disse a vocês que tem um grupo que acredita em 9, eles vão acrescentar depois do milênio a nona dispensação, que é a da eternidade. Mais uma vez, o porquê que eu não considero essa dispensação, assim como não considero a angelical porque não tem a ver com homens, tem a ver com anjos, eu particularmente não considero essa nona a da eternidade, porque na eternidade haverá sim uma revelação de Deus, mas não haverá nenhuma transgressão da revelação para depois haver punição, ou vão começar tudo de novo na eternidade? Não. Depois da eternidade, acabou. Período dispensacional. Então, estão aí as 7 dispensações. A gente só está começando. Você vê aí o nosso estudo. E vamos lá, vamos voltar para a página de número 5. Vamos encerrar essa introdução para a gente poder ir para o intervalo. Embora o Pentateuco seja um documento composto de livros individuais, a sua totalidade traz uma narrativa ininterrupta de uma história completa que vai da criação até a morte de Moisés. O Gênesis é o livro das origens, do início da vida e da ruína por causa do pecado. Suas primeiras palavras,
no princípio, Deus, fazem um contraste notável com um final, num caixão no Egito. O Êxodo é o livro da redenção, que é a primeira necessidade de uma raça arruinada. O livro terceiro, Levítico, é o livro do culto, é o livro da comunhão, é o livro do exercício da fé para os remidos. O livro de Números fala das experiências de um povo peregrino, os remidos passando por um cenário hostil, a caminho de uma herança prometida. Finalmente, Deuteronômio, respectivo e perspectivo, é um livro de instruções para os remidos que vão tomar posse da herança. O autor e a data, as referências ao Pentateuco por expressões como livro de Moisés, livro da lei de Moisés, lei do Senhor, o livro da lei de Deus, entre outros, revelam e autenticam a autoria mosaica do Pentateuco. Isto é, o divino rei de Israel fez com que seus mandamentos fossem escritos através de Moisés em aproximadamente 1400 antes de Cristo. Então, olha aí, nós vamos estudar a partir de agora, daqui a pouco, após o intervalo, nós vamos estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. Só queria, para nós encerrarmos, fazer este breve, mas edificante contraste entre o Gênesis e o Êxodo, porque veja bem, está aí na página 5, eu mostrei que o livro do Gênesis começa com a expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então começa com a expressão no princípio Deus. E os últimos versículos do Gênesis vão falar de um caixão no Egito. José morre e ele é embalsamado e colocado num sarcófago, num caixão no Egito. Assim termina o Gênesis. O Êxodo começa com o povo escravizado no Egito. Mas o último capítulo e os últimos versículos do Êxodo vão dar conta do povo construindo um tabernáculo, um templo para louvor e adoração a Deus, para saírem do Egito em peregrinação, em louvor e adoração a Deus pelo deserto. Então, qual é o contraste que eu faço aqui? É aquela mensagem que eu estou dando para você que vai pregar, está com a agenda. Existe o crente Gênesis e existe o crente Êxodo. Quem é o crente Gênesis? Começa com, no princípio, Deus. E termina como? Com um caixão no Egito. Mas tem o outro crente, que é o crente Êxodo. Como é que começou a história dele? Escravo no Egito. Mas como é que vai terminar? Celebrando a Deus uma festa no tabernáculo. Agora vá para o intervalo pensando que tipo de crente é você. Deus abençoe. Depois a gente volta. Página 7, capítulo 1, Gênesis. Gênesis é o livro dos começos. Recorda não somente o começo do céu e da terra, mas da vida vegetal, animal e humana, e também de todas as instituições e relações humanas. Tem sido chamado o viveiro das gerações da Bíblia pelo fato de nele se encontrarem todos os começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado e à salvação. Em figura, fala do novo nascimento, a nova criação, depois de um estado de caos e ruína. Com o Gênesis, começa também a progressiva autorrevelação de Deus que se completa em Cristo. No Gênesis, encontramos os 3 principais nomes da divindade: Elohim, Jeová e Adonai, e também seus 5 mais importantes nomes compostos. Vou apresentá-los já aqui pelos slides, mas vamos lá. Gênesis está aqui como se o primeiro versículo da Bíblia em hebraico está aqui, ó. Lembrando sempre que o hebraico a gente lê da direita para a esquerda.
que está escrito aqui? Aqui está o texto em hebraico, aqui embaixo está o mesmo texto transliterado. Quando você pega as letras do alfabeto hebraico e as transforma no alfabeto latino, no nosso caso da língua portuguesa, é a chamada transliteração, para depois termos então a tradução. Então o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que está escrito aqui, é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim, Deus, Elohim, os céus e a terra. Por que eu estou trazendo este versículo aqui? O livro de Gênesis é conhecido pelos hebreus pelo nome de Bereshit. Bereshit. Bereshit é no Reshit, princípio. No Reshit, princípio. Em hebraico eles juntam, a gente fala separado, né? No espaço, princípio. Não, eles juntam. Se é no princípio, Bereshit, no princípio. Esta é a primeira palavra que aparece na Bíblia, quer seja a hebraica, a latina, Septuaginta. A Septuaginta vai ser enarque, grego, no princípio. No nosso caso, no princípio. Em hebraico, Bereshit. E aí eu estou mostrando para você que em hebraico, os livros levam o nome justamente da primeira palavra que aparece no livro. Nós chamamos o livro de Gênesis. Por quê? Porque Gênese é começo, é origem, é princípio. Então nós pegamos o livro que fala sobre criação, a origem, os princípios, e demos o nome de Gênesis, o princípio, as origens. Mas os hebreus, eles dão o nome do livro, exatamente a primeira palavra que aparece. Então, como na Bíblia hebraica, a primeira palavra que aparece no livro que chamamos de Gênesis é Bereshit, para eles o nome do livro é Bereshit. E você vai ter os demais, Êxodo, Levítico, Êxodo, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. O que são isso? Shemot, que é o Êxodo. Shemot significa nomes. Você vai ver lá na nossa Bíblia, está, e estes são os nomes. Só que no hebraico vem os nomes são esses. Shemot, então é a primeira palavra. Terceiro livro, chamamos de Levítico, porque tem a ver com leis para os levitas, etc, etc. Para eles não é esse o nome, é Vaikra, a primeira palavra que aparece. Chamou Deus a Moisés, então chamou, Vaikra. Depois nós temos o livro de Números, que já disse, chamamos ele de Números por causa dos números que aparece de forma abundante no livro. Em hebraico, em grego ele é chamado de aritmoi, de aritmética, de números. Na Vulgata Latina, numeri. Mas para os judeus, na Bíblia hebraica, o livro de Números chama-se Bemidbar. Bemidbar no deserto. No Midbar, deserto. E finalmente Deuteronômio, chamamos de Deutero. Segundo, nomos, lei, segunda lei, repetição da lei, né? Uma nova recitação da lei, por isso damos o nome de Deuteronômio. Tem um áudio aí de um camarada que foi tentar falar o Deuteronômio, sei lá mais o que, não conseguiu falar o Deuteronômio. Se ele fosse o hebraico, ele conseguiria, era mais fácil. Devarim, que na boca de um falador de língua estranha também já emenda, Devarim, vai embora. Devarim significa palavras,
Devarim, palavras. Então, estou trazendo mais essa informação aqui adicional. E olha aí, você que estava tirando as fotos, tira essa aí, ó. Bereshit, Gênesis, Shemot, o Êxodo, Vaikra, o Levítico, Bemidbar, Números, Devarim, Deuteronômio. Então estão aí os livros da Torá. Torá, que é a parte da Bíblia hebraica, da Tanakh, que é relativa à lei, Torá, chamado por nós de Pentateuco. Prossigamos. Gênesis é o livro dos começos. Já falamos, já lemos aqui, parei aqui. Vejamos os 5 principais nomes compostos de Deus apresentados no Bereshit. Vamos lá. Primeiro nome. Está aqui, ó. O Yod, Re, Vav, Re. Está aí o tetragrama impronunciável, que nós colocamos as vogais, né? É o Yod, que é o Y, Re, que é o H, o Vav, que é o V, e mais uma vez o Re, o H. Então, a gente coloca as vogais para poder, por isso que tem aquela, um chama de Jeová, outro chama de Iavé, é porque você não troca, não pode trocar as letras do tetragrama, uns altera na hora de colocar as vogais entre as letras do tetragrama, o Iod, o Re, o Vav e o Re. Então, Iod, Re, Vav, Re, o Iová, o Iavé, Ire, Jirê. Vocês já sabem, eu já falei, se não falei, falo agora, se já falei, repito, que no hebraico não existe nenhuma palavra com som de J. J, Jirê, Jeová, Ieová, Ieová, Iesu, Jesus, né? Yoshua, e por aí vai, Jerusalém, cidade de Jerusalém, e Israel, Jezreel, não tem o J, o som de J, G, ainda mais com esse som como a gente puxa. Quando aparece a letra G também não tem esse som como eu estou pronunciando aqui, G, ela tem um som de, aí o pessoal lá do Nordeste, né, G, Gilgal, não tem Gilgal, é Gilgal, aí ficou bonito, né, Gilgal, e por aí vai, Armagedon, não tem aliás, o H, que nós aqui não tem som nenhum, a gente fala ar, no hebraico o H, que é esse aqui, ó, Re, então tem som de R, e é um som gutural, claro, só os hebreus sabem fazer isso, ele chama lá no Re, parece até que Re, tem que vai lá mesmo, Re, então é Har-Magdon, Har, monte, Megdon, então o som de G, e a gente também vai ver isso aí bastante, esses detalhes. Então aqui, Jeová, e Jeová Irê, Jeová Jirê, que está aí a tradução, o Senhor, que provê, provedor, que providencia, que traz a provisão. Esse nome aparece justamente quando do episódio do sacrifício de Isaac, quando este questionando Abraão sobre o sacrifício, Abraão disse, Jeová vai prover, o Senhor proverá, Jeová Jirê, o Senhor proverá. O segundo nome, Jeová Nissi, Nissi é bandeira. Quando a gente fala, isso tem um hebraísmo, né? Quando você fala de bandeira em hebraico, a gente usa até alguns hinos, bandeira. Bandeira é símbolo de vitória. Significa que você venceu a batalha e ficou a bandeira. Então, levantar a bandeira significa ter vitória sobre o inimigo, o exército inimigo, as forças inimigas. Então, Jeová é a nossa bandeira, Ele é que garante a nossa vitória, Jeová Nissi.
Terceiro nome, Jeová Shalom. Shalom. Shalom Adonai. Shalom, paz. Adonai, um outro nome para Senhor, Senhor. Shalom. O Senhor é a nossa paz. Ele que nos dá a verdadeira paz. Então você tem aí outros nomes derivados, né, do Shalom. Por exemplo, Shalom-mon. Shalom-mon. Quem é o Shalom-mon? Salomão. Pacífico. E o reino dele foi um reino de paz. Foi um reino de poucas guerras. Um reino de paz. O Shalom-mon. Quarto nome composto. Esse é bonito, hein? Jeová Tzedeknu. Essa letra aqui, ó. Tzad. Interessante, né? Uma letra que não existe no nosso alfabeto. Ela, transliterada, é TS. É o Tzad, essa letra. Tzad. Tzedeknu. Tzedeknu. Jeová Tzedeknu. Essa letra aqui é o Tzad. O que é Tzedeknu? Justiça. Justiça. Justificador. O que produz e promove a justiça. Isso tudo aparece no Gênesis, né? Esses nomes compostos de Deus. E finalmente, Jeová Shammah. Não é Shema. Não é Shema. Shema é ouve, né? Ouve a palavra de Deus. Shema. Shema. Aliás, esse Shin, que é, se eu perguntar para você que letra é essa, você vai dizer que é W, né? Mas é um Shin. 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 Aí ele tem esse som também, é quase mudo. Shema. 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 É o nome da nossa escola teológica. Shema. E aqui é chamar. Chamar. Chamar é presente ali. Está presente ali. Jeová está ali. Está presente ali. Shema. Voltemos aí à página number 8. Hoje a gente está falando hebraico, grego. Então hoje está vendo que a nossa aula hoje aqui está outro nível, né? Do you understand? O primeiro versículo anuncia o propósito do livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os israelitas, a quem foi primeiramente dirigida a mensagem do livro, aprenderam que o Deus da Palestina era também o Deus de todos os países, e que o Deus de uma nação, Israel, era também o Deus de todas as nações. Ora, sendo ele o Deus criador de toda a terra, devia por fim tornar-se o redentor de toda a terra. O livro relata como se tornou necessária a redenção, devido ter um homem pecado e caído nas trevas. E como Deus escolheu uma nação, a fim de que levasse a luz da verdade divina às demais nações. Com a finalidade de termos uma boa visão panorâmica do Gênesis, é claro, a gente não vai estudar aqui capítulo por capítulo, imagina 50 aulas para estudar só o Gênesis, não temos condições. É um estudo sistemático, sintético, uma análise panorâmica. Então, como é que eu dividi o Gênesis? Tem várias formas de dividir. Por exemplo, a divisão por dispensações, mas eu fiz uma outra aqui. Nós vamos dividir o conteúdo do livro em 9 fatos principais. E na sequência, passaremos a analisar os mesmos, pois assim procedendo, poderemos gravar em nossa mente esses fatos importantes. Então vamos ver o Gênesis sobre nove fotografias do Gênesis. Nós vamos analisar. Primeira foto, a criação. A segunda, a queda. A terceira, a primeira civilização. A quarta, o dilúvio. Quinto episódio,
a dispersão das nações, Torre de Babel. Depois nós vamos ver as biografias, que quando começa com Abraão, a história vai girar em torno das biografias. Primeiro a biografia de Abraão, depois a biografia de Isaac, depois a biografia de Jacó, e finalmente Gênesis termina com a biografia de José, começando lá no 37, pulo para o 39 e vai até os 50 ali, podemos dizer de certa forma, tendo como protagonista José. Então vamos ver quais desses fatos poderemos estudar ainda hoje. Vamos começar, claro, pela criação. A nossa metodologia de estudo consistirá na apreciação de pontos importantes dentro desse esboço do livro que eu acabei de apresentar. Então, criação. Eu vou ler rapidinho aqui o nosso livro, e aí eu vou fazer um destaque. Eu vou passar para vocês um destaque dentro do ponto criação. Depois a gente lê rapidinho, queda. Aí eu passo para você um destaque. A gente vai falar alguma coisa dentro do ponto queda. E assim sucessivamente. Vamos fazer isso em todo o Pentateuco. A partir de agora, esse é o nosso estudo panorâmico. Então, criação. Os capítulos 1 e 2. Estou na página 9. O grande arquiteto do universo completou em 6 dias a obra da criação e descansou no 7º dia. A ordem da criação é a seguinte: preparação e separação. Primeiro dia, luz. Segundo dia, ar, água. Terceiro dia, terra, plantas. Depois nós temos a sequência complementar e de conclusão. Quarto dia, os luzeiros, os corpos celestes, lua, estrelas, sol. Quinto dia, as aves e os peixes. Veja que no segundo dia foi ar e água. E aí no quinto, então, quem vai habitar no ar e na água. E o sexto dia, como lá no terceiro criou a terra e as plantas, no sexto os animais e o animal racional, o homem. No 7º dia Deus descansou, dando ao homem o exemplo de trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Depois de ter criado o homem, a coroa da criação, Deus declarou que tudo era muito bom. O 2º capítulo mostra-nos como Deus preparou o primeiro lar do homem, como realizou a primeira cerimônia de casamento, como ele colocou 2 árvores no jardim, fatos que ensinavam as seguintes lições. Se Adão e sua esposa escolhessem o bem e recusassem o mal, comeriam sempre da árvore da vida, caso contrário, morreriam. No capítulo 2 encontramos uma repetição do relato da criação. Comparando, porém, nos 2 capítulos veremos que o primeiro nos dá um relato geral do acontecimento, ao passo que o segundo nos dá o mesmo relato, acrescido de detalhes suplementares, que salientam partes especiais da história. Esta peculiaridade do Espírito Santo, ao dar-nos 2 relatos de um mesmo acontecimento, recebe o nome de lei da dupla referência e encontra-se por toda a Bíblia. Rapidamente vamos aqui trazer um destaque da criação. Já falamos sobre isso aqui, especialmente na aula de antropologia bíblica. O destaque na criação é o envolvimento da Trindade na criação do homem. À medida que Deus vai criando todas as coisas, ao término de cada dia, concluído um grupo de trabalho, a palavra de Deus, do próprio Deus, analisando a sua própria criação, você vai observar na Bíblia, Deus criou a luz e viu Deus que a luz era boa. Criou Deus o ar, o céu, o mar, fez separação das águas e viu Deus que era bom. Criou os luminares, o sol para governar o dia, a lua, e viu Deus que era bom, era bom. Porém, quando Deus cria o homem, a expressão bíblica é: e viu Deus que era muito bom. Por incrível que pareça, o homem já foi muito bom. Muito bom. A coroa da criação, a Trindade, a divindade santa se envolveu diretamente na criação do homem, enquanto todo o restante da criação surgiu ou veio a existir sob o impacto do fiat, a palavra de Deus, faça-se, haja, apareça. Um homem, Deus não deu uma ordem, apareça o homem.
Não, Deus formou, deu forma, formou. Deus estabeleceu uma forma, colocou o homem na forma, e este homem então saiu com a forma da forma. A forma que Deus usou, a sua imagem e semelhança. Por isso ele disse: façamos conforme, com a forma, da nossa imagem, da nossa semelhança. Vamos usar essa forma, vamos colocar o homem nessa forma. Ele vai ter essa forma, colocado na forma, recebendo essa forma. Estava lá o homem formado, mas ainda não estava vivo, faltava-lhe o fôlego, o sopro, fôlego de vida. Então Deus soprou nos seus narizes o fôlego de vida. Quando Deus sopra, esse ato aqui de soprar, o hálito, o vento que eu expeli dos meus pulmões, estou tirando de dentro de mim e colocando para fora. Deus está tirando de dentro dele e insuflando nas narinas do homem. Então o homem está recebendo algo que está saindo de Deus. Não estou aqui tratando de divinização. Estou dizendo que o homem passou a ser um ser divino. Não. Mas a essência da vida que o homem recebe é a essência de Deus. Deus soprou. Saiu de Deus e entrando no homem, o homem passa a viver. Então, a presença, o Espírito de Deus no espírito humano, a vida de Deus dentro do homem, que Deus formou, Deus deu forma e colocou lá dentro este precioso tesouro. O homem é o vaso de barro. A presença de Deus colocada lá dentro é o tesouro. Tesouros em vasos de barro. Uma linguagem que nós conhecemos, Paulo usa ela bastante. E dentro dessa linguagem que Paulo usa bastante, ele vai falar justamente aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, especialmente o versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Olha, Deus fez o homem conforme a sua imagem. E Paulo diz: não se conforma com este mundo. Não tome a forma deste mundo, porque você já tem uma forma. Você já foi colocado numa forma. A sua forma é a imagem e semelhança, conforme a imagem e semelhança. Quando você está na forma de Deus, conforme a imagem e semelhança, a presença de Deus, a vida de Deus, a essência de Deus está lá dentro. Quando você recebe a forma do mundo, você se conforma com o mundo, a primeira coisa que você perde é a presença de Deus. É por isso que o diabo, ele quer fazer o quê? Produzir rachaduras, trincaduras, rupturas no vaso. Porque quando o vaso se quebra, ele não está preocupado com o vaso, mas com o tesouro precioso que está dentro do vaso. Quando ele quebra o vaso, o tesouro precioso sai. Como é que ele faz para quebrar o vaso na criação? É o próximo ponto, é a queda. A queda quebra o vaso, o pecado quebra o vaso. O pecado provoca essa ruptura, provoca esta trinca e faz com que a presença de Deus saia. E óbvio, se a presença de Deus saiu, a morte espiritual está decretada. E foi justamente o que Deus disse: no dia que pecar, no dia que o vaso trincar, no dia que o vaso quebrar, a minha presença sairá e certamente morrerá. Porque você precisa da minha presença para ter vida. Quem não tem a minha presença não tem vida. Só existe, mas já não tem vida. Para ter vida e com abundância, precisa da presença. Para ter a presença, o vaso não pode estar rachado. Para o vaso não estar rachado, o pecado não pode existir. Então Deus fez o vaso perfeito era muito bom, porque Deus se envolveu. Vamos falar agora da quebra do vaso. 6 fatos a considerar. Capítulo 3, estou na página 10. A possibilidade da tentação. A árvore da ciência do bem e do mal foi posta no jardim a fim de que o homem fosse experimentado e aprendesse a servir a Deus por livre vontade. Letra B, o autor da tentação, a serpente, representa a grande serpente, o diabo. Letra C, a sutileza da tentação. A serpente conseguiu pôr uma dúvida na mente de Eva. Quarto, o êxito da tentação. Adão
e Eva desobedeceram a Deus e tornaram-se conscientes de culpa. Letra E, primeiro juízo. Sobre a serpente, degradação. Sobre a mulher, dor e submissão ao homem. Sobre o homem, trabalho árduo até a sua morte, num solo cheio de espinhos. Quarto, sobre o homem, humanidade, descendência, exclusão da árvore da vida no paraíso de Deus. Letra F, primeiro anúncio de redenção. A redenção prometida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isto é, haverá uma luta entre o homem e o poder que causou a sua queda. Este te ferirá a cabeça, o homem será vitorioso por meio de seu representante, o filho do homem, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas a vitória será por meio de sofrimento, por meio da morte do descendente da mulher, Cristo. Segundo lugar, a redenção figurada. O Senhor imolou a vítima do primeiro sacrifício a fim de vestir o primeiro culpado. Um quadro da cobertura da consciência culpada por meio do sacrifício de sangue. Uma nota importante. Embora tenhamos de ser cautelosos quanto a conclusões teológicas tendenciosas, baseadas em tal texto que é lacônico, é muito sucinto, não há dúvidas de que a cobertura da nudez, percebida pela primeira vez depois do pecado do homem, não pode ser conseguida pelas folhas de figueira em confecção própria, mas requer iniciativa divina. Vamos ver aqui o segundo ponto. A queda e o destaque aqui que eu fiz da queda. O destaque da queda é a lição de que só é possível tornar a ter comunhão com Deus mediante sacrifício de sangue. Mediante sacrifício de sangue. O homem pecou, a mulher pecou, o casal pecou e se esconderam de Deus. Uma coisa assim, né? Se esconder. A gente sabe que não é impossível se esconder de Deus. É impossível. Como é que eles tentaram se esconder de Deus? Sabe como é que eles tentaram se esconder de Deus? Eu vou lhe dizer e você vai perceber como é que isso ainda acontece hoje. Como é que se tenta se esconder de Deus. Aonde acontecia o encontro entre o homem e Deus, entre Deus e o homem? Aonde acontecia? Jardim, a que horas? Na viração do dia. Então lá no meio, no meio do jardim, algum canto do jardim, algum lugar do jardim, na viração do dia, vamos colocar aqui às 18 horas, era a hora do culto. Deus vinha para o culto, receber o culto. Culto é adoração, é reverência ao Criador, é demonstração por atos de louvor, de reverência, adoração ao Criador. Então Deus vem para o culto, receber a adoração. Chegou a hora do culto. Deus veio para o culto. Mas Adão e Eva não vieram para o culto. A primeira coisa que a pessoa faz quando peca é sumir do culto. Você sabia disso? Por que você não veio no culto? Rapaz, trabalhei até tarde. Domingo. Passou outro domingo, por que não veio? Ih, chegou tanta visita lá em casa na hora que eu ia sair. Não estou generalizando, claro. Estou dizendo que todo mundo que diz isso é desculpa. Você está entendendo bem, que não é assim, existe ocasiões que é isso. Mas essa via de escape também é muito comum do pecador. Ele não quer se encontrar com Deus. Ele não quer se encontrar com Deus. E ele sabe que, é lógico, Deus está em todo lugar, ele sabe disso, mas no culto, ele não quer encontrar com Deus no culto. Não,
Deus está comigo toda hora, em casa, no trabalho, na escola, de madrugada, de noite, de dia, no banheiro, na cozinha, na sala, no corredor, no ônibus, no carro, mas eu não quero encontrar Ele no culto. Aí começa a fugir do culto. Deus veio para o culto. Adão, está atrasado, começou o culto. Você está onde? Não, hoje eu não fui para o culto. Por quê? Aí começa a dar desculpa. Não vim para o culto porque eu estou sem roupa para ir para o culto. Foi a desculpa de Adão. Estou sem roupa para ir para o culto. Sem roupa para ir para o culto? Eu estava nu. Mas quem foi que te mostrou que você estava nu? Como é que você sabe que você está nu? Perdeu a inocência? Você vinha para o culto, você vinha para o culto assim. A inocência foi perdida e agora você está dando desculpa para não vir para o culto? O que aconteceu? Me conta. Não, a mulher que o Senhor me deu. Pergunta para a mulher, a serpente. E aí todo esse imbróglio que a gente já falou bastante, está na Bíblia, você já leu, a gente já conhece. Enfim, para voltar a participar do culto. Bom, eu estou nu. E Deus está vindo atrás de mim, eu vou ter que me encontrar com Ele, mas não dá para me encontrar nu, então eu vou me vestir de folha de figueira, eu vou resolver o meu problema, eu vou dar o meu jeito, eu vou criar o meu paliativo para poder voltar aí para o culto como se nada tivesse acontecido. Aí Deus olha, não, assim não dá para participar do culto. O pecado que você fez exige um sacrifício. Para você voltar a participar do culto, precisa haver sacrifício. Precisa haver derramamento de sangue. Então, quando Deus fornece a veste do culto, que é a pele de animal, naturalmente, para que o animal fosse desfolado, o primeiro foi morto, imolado, sangrou, o sangue foi vertido. Este sangue, estou falando aqui agora, como eu coloquei aqui na nota, aqui no quadrado, porque o texto é muito lacônico, a gente está falando de forma figurada, está apontando para Cristo. Eu só posso voltar a ter comunhão com Deus se houver derramamento de sangue. Então eu me visto de Cristo. Estou vestido de Cristo. Quando eu me visto de Cristo, assim como eles se vestiram da pele do Cordeiro, quando eu me visto de Cristo, eu posso ir para o culto e eu sou recebido por Deus, estou apresentável diante de Deus, posso ter comunhão com Deus. Mas se eu não me visto de Cristo, mas tento me vestir com as folhas de figueira, dar o meu jeito, a minha maneira, Deus não aceita. Então, o destaque aqui, a lição de que só é possível tornar a ter comunhão com Deus mediante sacrifício de sangue. Isso vai ficar claro ao longo de toda a Bíblia, isso vai ficar autenticado a partir da lei, dos sacrifícios exigidos, dos cordeiros continuamente imolados no altar do sacrifício, mas isto fica absolutamente claro, nítido, na morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque os outros cordeiros não tiravam, cobriam. O pecado está aqui, mas está coberto pelo sangue do Cordeiro. Mas quando Jesus derrama o sangue dele é tão precioso, que Pedro chega a dizer, não foste com coisas corruptíveis que foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de um Cordeiro imaculado, incontaminado. O sangue dele é superior. Este sangue não cobre o pecado, este sangue remove o pecado, este sangue retira o pecado. Então eu compareço diante de Deus não com o pecado ocultado pelo sangue, mas com o pecado lavado pelo sangue, purificado pelo sangue. Então, por isso que a palavra nos diz que devemos ter comunhão uns com os outros, andarmos na luz, como Ele está na luz. Se assim o fizermos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há purificação, não há restauração da comunhão. O Cordeiro precisou ser morto para o primeiro casal poder voltar a encontrar-se com Deus no culto. E até hoje, só tem um jeito
de voltar a ter comunhão com Deus, através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a segunda lição, a lição da queda, e é claro, pelo horário que já avançou, semana que vem a gente já vai começar a partir da página 12, vamos falar da primeira civilização, depois vamos falar do dilúvio, vamos falar dos patriarcas, e assim sucessivamente, em sucessões sucessivas. Entendeu? Então fique de pé e vamos orar. Quem não adquiriu na pré-venda, ainda é possível, hein? É possível adquirir hoje ainda, antes de meia-noite. Depois de meia-noite já não é possível adquirir hoje não. Aí só amanhã. Vamos orar. Querido Deus e Pai, gratos somos a Ti por mais esta aula, mais este dia, mais este presente, essa dádiva, essa oportunidade ímpar, única, singular, de estarmos diante de Ti e da Tua palavra santa, pura, inefável, e sairmos daqui edificados, fortalecidos, renovados, restaurados, avivados pelo poder da Tua imensurável e graciosa palavra. Te peço que nos cubra com o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, desde o que ora ao que ouve, todos cometemos pecados. Não confiamos em nós mesmos para a remissão destes pecados. Confiamos única e tão somente no precioso e poderoso sangue do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Purifica todos nós, nos lava, nos redime, nos restaura, nos ajuda a cultuar a Ti com liberdade, com alegria, ó Deus, termos leveza na Tua presença, não precisar nos esconder, mas pelo contrário, ter a alegria de se expor, de se apresentar, de adorar, de glorificar, de Te exaltar, na certeza de que os nossos pecados já foram pagos pelo sangue puro do Senhor Jesus Cristo. Continue nos abençoando, nos ajude no restante da nossa caminhada. Estamos convictos de que estamos já na reta final. A proximidade da volta do Teu Filho para nos buscar é cada vez maior, e nós estamos convictos de que estamos vivendo os últimos dias, portanto somos imensamente carentes da ajuda e do socorro do Senhor. Segura na nossa mão, sê conosco e continue nos dando vitória, vitória contra o pecado, contra a carne, contra o diabo, contra nós mesmos. Nos ajuda a continuar vencendo na lide espiritual. És a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. E todos digam: Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se Deus permitir.